tópico dessa tarde que me passaram para falar com vocês é Mandando a Real sobre sexo. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a vocês. Você conhece a história do biquíni? Em 1946, em uma das piscinas em Paris, pela primeira vez pessoas estavam olhando por uma mulher vestindo somente 3 triângulos. O nome dessa mulher era Micheline Bernardini. O inventor da peça, que revolucionou, o modo de se vestir, principalmente nas praias, é Louis Réard. Era um francês que tinha por formação engenheiro em mecânica automobilística. E aí você está se perguntando, o que um engenheiro em mecânica automobilística criou um traje de banho? O nome vai explicar. Alguns anos antes, ali em 1930, um outro homem tentou criar esse traje de banho e deu o nome de átomo a esse traje. Mas o que faz Louis Réard um tipo de profeta de sua época é porque ele não só entendeu que a sexualidade naquela época estava entrando numa era atômica, como ele foi ainda mais específico, dando o nome de biquíni. E biquíni, não sei se você sabe, é um atol, é uma ilha no Oceano Pacífico, numa região ali chamada de Ilhas Marshall. Mas o que tem a ver o nome dessa ilha com esse traje de banho? Foi em biquíni, pós-Segunda Guerra Mundial, que os americanos fizeram inúmeros testes nucleares ali. E Louis Réard agora tem uma sacada. Porque se antes os americanos personificavam suas bombas, dando nome de gente a elas, Grandpa, Little Boy, por exemplo, agora Louis Réard entendia que nós deveríamos objetificar a mulher. A mulher era de fato uma bomba sexual. Louis Réard entendeu que mulheres bombas poderiam devastar e acabar com homens. A radioatividade poderia chegar nas nossas praias, por exemplo. Louis Réard entendeu que a cultura da época estava deixando claro que homens e mulheres não mais precisavam se privar ou se poupar, mas simplesmente explodir. E aqui está a grande ironia, porque se a sexualidade distorcida é uma verdadeira bomba, na busca desse divertimento sexual frenético, nós acabamos nos destruindo. Pesquisas mostram que 2/3 dos homens cristãos assistem pornografia pelo menos uma vez por mês. É a mesma porcentagem de homens não cristãos. Pesquisas mostraram em 2014 que 54% dos pastores assistem pornografia. Outra pesquisa demonstrou que 49% dos adolescentes cristãos entendiam que a coabitação era algo comum, algo certo de se fazer. Outra pesquisa revelou que 51% da geração millennials entendia que a homossexualidade deveria ser moralmente aceitável. Perceba que os efeitos colaterais de uma sexualidade distorcida é bombástico. E se nós pensarmos então nos frutos da revolução sexual a partir da década de 60, enquanto os progressistas sociais estavam dizendo que nós precisamos libertar as mulheres, que elas estão oprimidas no sexo, são elas que mais sofrem hoje em dia. Porque hoje as mulheres querem homens, mas elas só encontram playboys. As mulheres buscam romance, mas foram substituídas por objetos, ou se tornaram objetos. As mulheres desejam relacionamentos, mas os homens buscam a indústria pornográfica. E os homens são aqueles que estão tirando mais proveito dessa revolução sexual, porque agora eles podem usar da pornografia livremente. Vamos deixar a culpa com os mais fracos, com as mulheres e com as crianças. A profecia de Louis Réard de fato se cumpriu. Os efeitos atômicos da revolução sexual têm ferido tudo e todos. E eu me pergunto nessa tarde, se você que está me ouvindo aí não tem as cicatrizes dessa radioatividade chamada sexualidade distorcida. Quais foram os efeitos já que isso causou na sua vida? Quais são as marcas que você carrega no seu coração? Como isso já manchou sua história? Como você tem dificuldade hoje em dia, talvez, de lidar com o sexo e com a sexualidade? Portanto, é pensando nisso que nessa tarde eu gostaria de trabalhar com vocês 4 conselhos práticos acerca do que a gente deveria pensar sobre a sexualidade e sobre o sexo. O meu primeiro conselho para vocês é: lembrem-se, vocês são homens, não animais nem anjos. Vocês são homens, não animais nem anjos.
Nós lemos lá em Gênesis 1:27 que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou homem e mulher à sua imagem. Nós sabemos também que os animais foram criados no sexto dia e que os anjos foram criados em algum momento antes do sétimo dia. Mas por que é importante lembrarmos que somos seres humanos, não animais nem anjos? Porque por vezes nós tratamos a sexualidade de modo animalesco ou angelical. É o animal que fica doido quando uma fêmea passa do lado dele, que ele tem que até virar o pescoço para seguir o traseiro dela, não é? É um animal que não tem capacidade de autocontrole. É somente o animal que devora, que fere, que conquista pela força, se for necessário. Você sabe, animais têm instintos, mas não são seres morais. São guiados por necessidades meramente carnais, questões biológicas somente. A tal ponto de você deve saber que existe aquele canibalismo sexual, por exemplo, entre aracnídeos, né? Uma aranha fêmea, depois que ela recebe o espermatozoide do macho, ela devora ele, acaba com ele, porque ele agora se torna alimento para ovos fecundados. Perceba que no reino animal, o ato sexual é o mais egoísta que existe. Você recebe o que deseja e depois abandona o parceiro ou mata ele se necessário. Isso tudo é animal. E a pergunta que a gente tem que fazer é se nós não tratamos a sexualidade ou o sexo como animais às vezes. Você já viu adjetivos que são dados a homens, por exemplo? Ele é garanhão, ele é tigrão. A mulher é galinha, a mulher é vaca, é potranca, é cadela. Ou quando vem aquele argumento, não, eu peco com sexo porque eu não resisto, é mais forte do que eu. Ou eu me masturbo porque eu preciso me aliviar. É biológico, eu sou guiado pelo instinto, eu sou guiado simplesmente por isso, pela necessidade do corpo. Ou então um homem casado que vai para sua casa e se relaciona com a sua mulher como se ela fosse um verdadeiro animal na cama. A mulher tem que se sujeitar a bizarrices. Ela é domada, não conquistada ou atraída com respeito e amor. Ele fere ela, ao invés de lhe dar prazer. Ou então aquilo que é muito comum, inclusive entre mulheres cristãs, aquele conselho de que você nunca pode dizer não ao seu marido. E o que elas falam normalmente quando elas dão esse conselho? Você nunca pode dizer não ao seu marido, porque se o dia que você falar não a ele, ele vai sair na rua, vai ficar tentado com outro e ele vai te trair. Olha, o que ela está dizendo é que o marido é um verdadeiro animal. Que o marido dela não consegue se controlar quando passa uma fêmea, uma mulher do lado dele. Ele é guiado simplesmente pelo instinto biológico. Nós precisamos constantemente nos lembrar que Deus nos fez seres humanos. E seres humanos são seres morais, não somente guiados por instintos biológicos. E por outro lado, nós podemos tratar a sexualidade como anjo, né, no modo angelical. E o que é ser anjo na sexualidade? É você lidar com a sexualidade ou com o desejo sempre reprimindo, né? Eu não posso ter o desejo. É você tratar a sexualidade na base do não toque, não prove, não goste, como se fôssemos como anjos incorpóreos. Perceba que podemos lidar, portanto, com a sexualidade ou de um modo animalesco ou angelical. E o que está por trás dessas abordagens? O que está por trás é o neognosticismo. Lembra que o gnosticismo ensinava que o corpo é ruim, que a matéria é ruim, né? Um tipo de prisão da alma. Havia no gnosticismo a depreciação pelo corpo. Agora veja, como indiretamente o neognosticismo está como um parasita nessas abordagens. Se eu trato o corpo, deprecio o corpo, eu posso então me entregar ao liberalismo, posso ser como animal. Por quê? Já que o corpo é ruim, comamos e bebamos, porque amanhã a gente vai morrer. Meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser com ele, é só um pedaço de carne. Por outro lado, se o corpo é ruim, então eu preciso reprimir ele o tempo inteiro. O desejo sexual, não, eu não posso sentir desejo sexual. Perceba que o neognosticismo, com a abordagem do corpo, nos leva a agir ou como animais ou como anjos. Mas nós não somos gnósticos, nós somos cristãos e o corpo é importante. E precisamos pensar acerca da sexualidade por esse contexto. Ser animal ou ser anjo na sexualidade é ser gnóstico. Nós somos seres humanos, nem anjos, nem animais. O segundo conselho que eu daria para a gente, prático, é sim, desfrute do fruto.
do sexo, mas no contexto certo. Deus não só nos deu desejos sexuais, mas também nos deu um contexto apropriado para que esse desejo seja satisfeito. Nós sabemos o texto base para isso, Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e tornará então os dois uma só carne. Olha os estágios necessários. Primeiro, você tem que estar preparado a deixar pai e mãe. Depois você vai se unir à sua mulher. Você não vai se unir a uma criança, você não vai se unir a um animal, nem a outro homem. Você vai se unir a uma mulher. E se unir a uma mulher com todas as responsabilidades que isso aqui implica, né? E depois que você se uniu à mulher, passou por esses estágios, você pode celebrar essa união, então, com a relação sexual. O contexto para desfrutar do fruto, então, não é a solteirice, não é na fase do namoro e também não é na fase do noivado, mas no casamento. Que fique bem claro que Deus não é contra a realização do desejo sexual, desde que isso aconteça no contexto certo. Fora desse contexto, nós não podemos satisfazer o desejo sexual. Veja que eu não estou dizendo que nós não podemos ter desejo. Você pode ter desejo. O que você não pode fazer antes do contexto é satisfazê-lo. Portanto, se você está me ouvindo e você é solteiro, fuja da luxúria. Lute com todas as forças contra ela. Lembra que luxúria não é o desejo sexual em si. Luxúria não é nem a tentação. Luxúria é o desejo pecaminoso satisfeito, se eu pudesse resumir. Portanto, cuide-se de si mesmo nessa área. Já que você não pode satisfazer o desejo, coloque grades aí de proteção, distância, para que você não caia nisso. Preste atenção nos filmes que você vê, no seriado, nas séries que você assiste. Por que você não faz como Jó, por exemplo, que diz, fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma donzela que não é a minha. Cuidado com as músicas que você ouve. Você sabe que letras acabam criando imagens na nossa cabeça. E o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5:4 que nós não deveríamos conversar nada que for indecente. Também na fase de namoro e noivado, você não pode satisfazer o desejo sexual. Eu não sou contra namoros e noivados, desde que a gente defina os termos. O que você não pode fazer é pegar o pacote que tem aí fora, namoro é isso, ou noivado é isso aí fora, e agora viver a partir disso. Defina o termo. O que é namoro? O que é noivado? Não podemos usar dessa fase para satisfazer, ou então usar essa fase, um tipo de estágio em que as preliminares sexuais são permitidas ali. Não, nunca foi permitido. A pergunta, portanto, não deveria ser até onde eu posso ir. O crente não pergunta isso. O crente sempre pergunta quão mais eu posso glorificar a Deus nessa fase de vida em que eu estou vivendo. O apóstolo Paulo vai dizer, não vivam pensando em como satisfazer os desejos da carne. Se você está namorando ou noivando, você não tem que estar pensando até onde eu posso ir. Mas como eu posso me revestir cada vez mais de Cristo e não satisfazer o desejo da carne nesse relacionamento em que eu estou inserido. Portanto, meus irmãos, se você está em busca de satisfazer o desejo sexual que você está sentindo, case. Busque o casamento. E para mim, quando a gente fala disso, isso aqui é um apelo ou um convite à verdadeira masculinidade, não é? Porque se a gente entende que o homem, né, casado, ele tem que liderar, prover e proteger, então na fase que você está, se você está solteiro, você já deveria estar se desenvolvendo nessas áreas. Você quer o sexo, mas às vezes você não quer estudar, você não vai casar. Você quer o sexo, mas você não quer trabalhar. Você quer sexo, mas está cheio de menina solteira na sua igreja, você está deixando elas para os moabitas, amonitas, filisteus. Você precisa ser um homem de atitude, mostrar, principalmente as solteiras da sua igreja, que você é um homem que teme a Deus, que está pronto para liderar, prover e cuidar. Eu diria mais, se possível, case com a sua amiga. Eu costumo ouvir de jovens solteiros que não, na minha igreja só tem amiga minha, mas é com amiga que você tem que casar. Porque a imagem bíblica do casamento é uma aliança de companheirismo. É isso que diz o texto de Malaquias 2,14. A companheira que entrou em aliança com o homem. O que sustenta o casamento, no final das contas, é a amizade que o casal desenvolve entre eles.
Portanto, se você quer satisfazer o desejo sexual, busque o contexto certo, busque o casamento. Fora disso, você pode ter o desejo, mas não satisfazê-lo. O terceiro ponto, ou conselho que eu daria é não só desfrute do fruto no contexto certo, mas desfrute do fruto do jeito certo. E aqui talvez agora é o ponto mais espinhoso da minha fala, né? Porque a gente vai pensar agora do jeito, se existe jeito certo ou modo certo de desfrutar desse fruto. Do sexo. E eu digo isso porque existe uma tendência da gente pensar de que dentro das quatro paredes ninguém pode opinar ali, né? Como se o ser humano dentro de quatro paredes fosse autônomo. Assumiu agora o papel de criador. Claro que não. Nós cristãos sabemos que dentro de quatro paredes nós temos princípios bíblicos que devemos seguir, mesmo nesse relacionamento sexual. E o que eu queria fazer então, para pensar do modo certo ou do jeito certo, é dar princípios para que vocês pensem acerca deles dentro de quatro paredes. O primeiro princípio que eu daria, do modo certo, é: há um erotismo piedoso permitido e há uma liberdade para fantasias lícitas na relação sexual. Eu digo isso porque eu leio Cantares. Em Cantares a gente lê, por exemplo, acerca de beijos quentes e profundos. Perfumes são usados em Cantares para aprimorar a relação sexual. A aparência e a arquitetura do quarto conta para que dê ainda mais desejo. Há uma certa fantasia para uma relação amorosa indo ao campo, por exemplo. Eles estão visualizando indo para um tal lugar para ter relação. Todo o corpo é envolvido em Cantares. Você tem lá seios, pés, quadris, umbigo, ventre. A mulher em Cantares é tipo de um jardim e ela fica chamando o marido o tempo todo: vem para mim e come do fruto. A linguagem é extremamente explícita em Cantares e há intenso prazer, inclusive, nos órgãos sexuais. É que às vezes a nossa Bíblia traduziu com uma palavrinha um pouco diferente. E em Cantares, nós somos chamados, naquela relação sexual, no ato da relação sexual com a nossa esposa, a ficarmos embriagados de amor. Perceba, portanto, que em Cantares, as preliminares e fantasias são permitidas. Mas isso não quer dizer que toda fantasia é permitida. Se você se fantasiar com outra pessoa em mente, isso não é permitido. Diminuir a sua esposa a um animal, a uma garota de programa ou outro personagem que não é sua esposa, isso não é permitido, claro que não. Fantasiar fora do contexto do casamento, isso também não é permitido. O limite da fantasia, de acordo com Cantares, é que você não pode reduzir a sua mulher a um objeto ou uma outra pessoa que ela nunca foi. Você precisa começar a aprender a ter prazer na sua esposa do jeito que ela é, por quem ela é. O segundo conselho que eu daria dentro desse do modo certo, princípios, né? Dentro do modo certo é: lembre-se que na relação sexual a autoridade é compartilhada. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7 de que não é só o homem que tem autoridade sobre o corpo da mulher, mas a mulher também tem autoridade sobre o corpo do marido. Portanto, sim, há liberdade dentro de quatro paredes, desde que não se fira a consciência, a autoridade ou o corpo do outro. Ainda mais um princípio para a gente pensar sobre isso: lembre-se sempre que dentro de quatro paredes o sexo é sacrifício. O sexo é sacrifício. O jeito certo no ato sexual não é buscar a autogratificação, mas se sacrificar. O dever no sexo é um dever de eu satisfazer a esposa. Sexo é autodoação, não autonomia e não autogratificação. E o meu último princípio, dentro ainda desse do modo certo, é: fuja do que é antinatural. A natureza nos ensina que os órgãos sexuais, quais são eles e para que eles servem. E, gente, nós precisamos começar a crer que Deus criou o corpo com certas funcionalidades e Ele sabe aquilo que de fato nos daria prazer. Não caia nessa que você precisa sempre inovar na relação sexual. O sexo melhora com o tempo numa relação do casal. Não entra nessa que você vai ter que sempre trazer um apetrecho novo para a relação. Você precisa aprender a ter prazer na sua esposa, do jeito que ela é. E é com o tempo que essa relação sexual, nessa descoberta um com o outro, que o sexo vai se tornar cada vez melhor. A beleza do sexo está em seguir padrões criacionais dentro dos limites bíblicos e com conhecimento mútuo entre o casal. Vocês são homens, não anjos nem animais. Desfrute do fruto no contexto certo, desfrute do fruto do jeito certo. E meu último ponto:
Não transforme aquilo que é bom em algo supremo. A melhor definição que eu ouvi de idolatria é que idolatria é você transformar aquilo que é bom em algo supremo. É simples, mas é isso que é mesmo. Então eu queria, de um lado, incentivar vocês, curtam a esposa de vocês adoidado, sem receio e peso na consciência disso. Lembrem que o primeiro louvor que nós temos na Bíblia não é a Deus, é uma mulher. Adão olhou para ela e falou, finalmente eu achei. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. E Adão não pecou em louvar a mulher, debaixo do amor que ele tinha pelo Senhor. Por outro lado, não torne esse amor em supremo. Porque se você tornar esse amor em supremo, você acabou tendo ou aceitando um ídolo falso na sua vida. E o problema de ídolos falsos é que eles nunca entregam o que prometem. O problema do ídolo falso é que ele exige sacrifício, mas não te recompensa. Adore o seu corpo, a beleza e o sexo, e você se sentirá sempre feio, frustrado e usado. E sim, nós sabemos que é possível lidarmos com o sexo como se ele fosse um tipo de romance apocalíptico, né? A gente pensa isso toda vez que a gente fala, se eu nunca tiver sexo, eu nunca vou ser feliz. Se eu nunca tiver uma parceira, eu nunca vou ter um valor, imagina? Que tipo de homem é você? Se eu fracassar no sexo no meu casamento, como é que fica a minha imagem? Isso é tratar o sexo como um ídolo. Isso é exigir do sexo mais do que ele foi criado para ser. É exigir mais do que ele pode te dar. Redenção. Então, meus irmãos, o que você precisa saber ou se lembrar? De que assim como Deus deu a Adão alguém que fosse osso do osso dele, carne da carne dele, Deus também nos deu alguém que foi osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, alguém que encarnou. Assim como Deus deu a Adão alguém que suprisse a carência dele, deu a ele uma companheira, Deus também nos deu um bondoso amigo. Esse amigo olhou para os seus discípulos um dia e disse, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Assim como Jesus encontrou com aquela mulher que estava frustrada, ela teve 5 maridos, 5 relacionamentos sexuais, mas estava sedenta. Jesus pode encontrar com a gente, independente da nossa história, independente de quantas manchas e relacionamentos sexuais nós tivemos no passado. E o que nós precisamos nos lembrar é que o convite dele para nós é, você está com sede? Venha a mim e beba. Talvez você tenha tratado a sua sexualidade de modo animalesco ou angelical. Talvez você tenha desfrutado do sexo fora do contexto. Talvez você tenha abusado do sexo sem nenhum princípio bíblico. Achou que você é autônomo nessa área. Talvez o sexo tenha sido um ídolo para você. Nós precisamos de um Salvador, meus irmãos. E o nome dele é Jesus Cristo. Mas que fique bem claro que quem crê em Jesus não perde a sua sexualidade, mas ganha um Senhor sobre ela. A diferença daqueles que têm Jesus não é que eles perdem o desejo sexual, mas não são mais dominados por ele. E é somente em Cristo Jesus que a nossa sexualidade estará no lugar certo e poderá ser desfrutada nos moldes que ela foi planejada por Deus. É assim que ela será uma dádiva e não um Senhor nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque temos claras direções na tua palavra de como devemos pensar acerca da sexualidade e do sexo. Não somos cegos, não estamos perdidos. Nós te louvamos por essa dádiva. É o Senhor quem nos dá todo o prazer. E o sexo é uma dádiva do Senhor para nós. Muito obrigado por isso. Nós te louvamos porque temos um Salvador, um Redentor, que por mais que nós possamos, ou já erramos na nossa vida nessa área, por mais manchas que o pecado tenha causado, o nosso bendito Salvador levou sobre ele
toda mancha, todo pecado, toda culpa. E a gente pode ter agora Ele como Senhor e não mais ser escravo de uma sexualidade distorcida. Muito obrigado por isso. O que eu te peço nessa tarde é que o Senhor ajude esses irmãos que estão ouvindo, que de alguma maneira esses princípios da Tua palavra possa ajudá-los de modo prático em como pensar, agir e ser daqui para frente. Faça isso para o Teu nome e glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima.